Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Vamos verificar a nossa operação no GBP-USD. Vamos verificar se a operação deu ganho, se a operação deu loss, se está no 0 a 0, se falta ainda alcançar o alvo. Vamos dar uma olhada. Está aqui o gráfico GBP-USD. Não está aqui marcada a barra de rolagem. Não sei se você se recorda, mas no vídeo anterior a operação ela abriu mais ou menos nesse nível. Deixa eu marcar aqui. Ela abriu mais ou menos nesse nível. Eu havia deixado também um trailing stop. Não está aqui o nome, deixa eu colocar de novo. Eu havia deixado um trailing stop de 90 pontos. De 290 pontos. Depois que eu fechei o vídeo, eu mudei esse trailing stop para 200 pontos. É uma pontuação bacana para se pegar no mercado Forex, 200 pontos. Nós podemos já observar que a linha horizontal de preço está aqui nesse nível e aqui subiu. Vamos ver se pegou o loss. Eu deixei aqui umas marcações ontem, que era de resistência, suporte, que acabou passando a se tornar resistência, porque o preço está trabalhando abaixo. O preço ficou aqui nesse suporte e resistência. E aqui tem outras regiões de suporte. Vamos ver o que o preço fez. O mercado se seguiu. A operação estava caminhando para o positivo ontem. E ontem mesmo voltou para o negativo. O meu stop loss, não sei se você se recorda, ele estava mais ou menos nesse nível aqui. Ele estava mais ou menos nesse nível, acima desse último topo aqui, ó. Eu havia deixado meu stop loss nessa região, que era em torno aí de $50. Vamos verificar aí mais adiante. O preço ontem mesmo, no final do dia, ele subiu. Essa operação ela ficou negativa. Depois dessa linha aqui é a virada do dia. A virada do dia, então a operação se tornou um swing trade. Foi cobrado o swap. A permanência certamente foi cobrada, a gente vai dar uma olhada depois. O preço veio aqui, subiu. Vamos ver o próximo candle, se pegou lá no stop loss. O próximo candle aqui, ó, um vermelho, candle negativo, não pegou, não chegou na região do stop loss. Eu acredito que não tenha chego. O preço ele voltou aqui, ó. Tá vendo esse suporte e resistência, ó? O preço veio, chegou aqui, não passou, fez esse outro candle e um próximo candle acabou rompendo. Rompeu, veio aqui para baixo e não fez um candle de força. Vamos ver o próximo. Fez um candle positivo. Essa operação provavelmente aqui ainda estava no 0 a 0. A entrada foi mais ou menos aqui. E o stop gain eu havia deixado, não sei se você se recorda, 50% da FIBO, puxando a FIBO aqui. Então, estava antes desse suporte aqui de baixo. Estava antes desse suporte aqui, ó. Vamos verificar o que aconteceu. Próximo candle, negativo, negativo. Olha como o preço segurou aqui, ó, nessa região de preço. Como é importante a questão de suporte e resistência. Ficou aqui nessa região de preço. Não quis subir e também ficou segurando e não quis cair. Fez aqui esse candle aqui, ó o pavio para baixo. Ainda continuou aqui essa operação um pouco positivo. Lembrando que eu coloquei um trailing stop, vou marcar aqui, ó, de 200. Se essa operação ficou 200 pontos positivo, o stop loss que estava aqui, quando essa operação ficou 200 pontos positivo, o stop loss ele foi para o 0 a 0, se caso isso tiver acontecido. 200 pontos. Essa barra aqui, ó, irá nos auxiliar onde está os 200 pontos. Rompeu aqui a resistência, mas voltou e fechou abaixo dela, e esse candle está abaixo também. Aqui ele aparentemente tomou uma direção, veio aqui para baixo. Deixa eu puxar aqui onde seria a provável entrada. A provável entrada não, onde foi a entrada. Depois a gente vai ver no histórico da negociação o que aconteceu. Tá aqui, olha só que interessante. A entrada foi aqui, e daqui para cá tá dando os 200 pontos, 232 pontos. Nesse candle aqui, esse meu stop que estava aqui em cima, ele passou para cá. Ele passou para cá, mais ou menos, ficando aí no 0 a 0 ou no positivo. Eu vou tirar essa linha para não confundir mais. Então, você vai ter aí uma noção que meu stop loss não está mais aqui em cima. Ele estaria no 0 a 0. Se porventura o preço desse ativo ele
voltou e subiu, ele pegou o meu 0 a 0 e me tirou da operação. Vamos ver o próximo candle. Fez um candle aqui de força vendedora. Vamos ver se ele continuou caindo. E você pode reparar que nesse suporte aqui, ó, o preço fechou nele, aí subiu, caiu e rompeu aqui para baixo. Vamos ver se ele buscou aqui embaixo esse próximo suporte ou se ele voltou aqui e subiu. Um candle verde subiu. Vamos ver o próximo. Candle negativo. O próximo, candle positivo. Aí o próximo, candle positivo. Provavelmente essa minha operação acabou aqui nesse nível. Aí você me fala assim, ó, eu vou até mostrar para você agora. Operação, o histórico da negociação. Vou clicar com o botão direito e aqui está a opção, histórico de negociação. E repare aqui, ó, a setinha aqui, tem uma linha pontilhada aqui, caso você não estiver vendo, eu vou te mostrar melhor. E aqui outra setinha para cima. A operação acabou praticamente aí, ó, no mesmo nível. Eu vou apagar essas marcações. Agora eu acredito que você consiga ver um pouco melhor uma linha tracejada aqui nesse nível. A operação voltou e pegou o meu 0 a 0. Aí você pode falar, poxa vida, Júnior, aqui era uma consolidação, o preço rompeu para baixo, provavelmente ele veio para baixo e pegaria o seu ganho, não acabaria no 0 a 0. Possa ser que sim, possa ser que não. Como eu não fiquei na frente do computador, por isso eu ativei o trailing stop. Para se caso o preço ficou positivo e depois ele voltasse contra, essa operação iria acabar. É um jeito de proteger o meu capital. Eu vou dar uma olhada agora no histórico da conta. Vou vir aqui na caixa de ferramentas. Eu vejo aqui que o saldo ainda está positivo, então eu não tomei loss nessa operação. O loss cheio. Vamos ver aqui, histórico de hoje. Hoje é dia 8/9. Lembra que eu abri a operação ontem, dia 7/9/22. Como foi um swing trade, a operação começou no dia 7 e se encerrou no dia 8. Aqui está vermelhinho, foi porque tomou stop loss. O take profit estava nessa numeração e o loss ele veio aqui, ó, dia 8/9 às 13h23. Swap foi cobrada a permanência porque foi um swing trade. Por que swing trade? A operação demorou mais que um dia, passou de um dia para o outro. Cobrou um swap de 55. Quando a operação retornou, olha só, essa operação ainda acabou um pouquinho positivo, 0,50, 50 cents. 50 cents acabou essa operação. O lote, ó, esse aqui, volume, é o lote que está aqui em cima, 0,10. 0,10, aqui é o lote. Foi cobrado 55 cents de swap, e a operação teve um lucro de 50 cents. Então, nessa operação do GBP-USD, eu saí negativo 5 centavos, 5 cents de dólar, tá? Essa foi a operação. Uma operação que chegou a ficar positivo, $20. 24 dólares, essa operação chegou a ficar positiva, pela pontuação que fez. E saiu com 50 cents. Faz parte do processo. Foi uma perda nessa operação, mas uma perda controlada. Essa é um tipo de perda que o trader tem no seu dia a dia. Então, a perda ela faz parte do processo aí de day trader, ou no day trade. Vamos ver adiante o que aconteceu. Lembrando, vamos dizer que eu não tivesse colocado o trailing stop. O meu stop loss, ele estava mais ou menos nessa região aqui, ó. Ele estava mais ou menos nessa região. Vamos ver o que o preço fez adiante, se ele caiu ou se ele subiu. Vamos continuar. Olha só, o preço ele subiu, provavelmente pegaria meu stop loss. Deixar aqui retinho. Provavelmente pegaria meu stop loss. E uma operação que eu ganhei 50 cents, eu teria perdido 50 dólares. Se não pegou aqui, ó, no próximo aqui, ó, certeiro que tinha pego. Faz a operação protegida e veja só, aquela resistência que está aqui, ó, teria pego o stop loss, chegou na resistência e o preço caiu. O preço caiu e ele caiu mais e só depois, olha só que legal. Só depois o preço chegaria onde era aquele meu alvo. Lembra que a entrada tinha sido aqui?
e o meu alvo era aqui, ó, em 50% da FIBO, teria pego aí o meu alvo, só que antes disso teria pego o loss, então a operação era de perda. É um pouquinho antes, ó. Por isso que eu coloco o meu alvo de ganho um pouco antes da resistência ou do suporte. Por conta disso aqui, ó, o preço pegaria e voltou. Eu não sei se ele subiu ou se ele continuou caindo. Por isso que eu coloco o meu alvo de ganho um pouco antes da resistência ou do suporte. Vamos continuar aqui. Ó, o preço veio, subiu, ele subiu até aqui novamente, subiu até aqui, caiu e tá enrolando aqui nessa parte pelo jeito. Ó. Ah, não, ele chegou a descer de novo, subiu novamente e tá parado aqui, ó. Tá consolidado nessa região de preço. Então essa operação foi uma operação aí que tomou um loss, mas foi um loss positivo, né? Um loss 0 a 0. 50 centos, vou considerar um loss 0 a 0. Aqui está. Vamos ver. Eu vou melhorar esse lote aqui. Voltei com o lote de 0,01. Eu acreditei que faria uma retração aqui, mas não fez. Um movimento de alta, um preço com movimento de alta, acreditei numa retração. A retração não veio, o preço subiu e ficou consolidado aqui. Pode acontecer do preço continuar consolidado, ou seja, lateralizado, ou pode acontecer também do preço cair. Afinal de contas, o preço só faz três coisas. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele fica lateralizado, consolidado. Deixa eu apagar tudo isso daqui e vamos ver aqui, ó, se nós temos mais alguma outra oportunidade. Olhando topos e fundos, isso é uma das estratégias que se tem para realizar a operação de trade. Vou vir aqui, ó, em áudio USD. O mercado hoje ficou bem lateral, ó. O mercado hoje, a abertura do dia foi aqui. Vou deixar aqui como a resistência. O áudio USD está negativo hoje. Provavelmente o dólar está um pouco forte, mas o preço segurou aqui, ó, suporte e resistência. Veio aqui, bateu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Tá aqui, ó, nesse suporte e resistência. O preço ficou preso nessa região. NZD, USD, tá bem parecido com o AUD. O AUD, USD e o NZD, USD fazem movimentos bem parecidos. Ó. Aqui é o AUD, USD e aqui é o NZD, USD. Abertura, preço caiu, chegou aqui numa região de suporte, bateu, subiu, e está preso nessa região, esse preço do NZD USD. USD JPY. O USD JPY também está lateralizado. Chegou a fazer aqui um suporte mais abaixo e tem a resistência mais em cima. Um dia lateralizado do mercado, pelo jeito. Euro USD. Aqui foi a abertura. Lembra que eu tinha traçado, ó, uma resistência aqui, o preço passou a ser suporte, tem um suporte aqui embaixo. Aqui foi a abertura, nessa linha vertical, aqui embaixo é a abertura, e o preço ele não caminhou, ele ficou meio que lateral. Na verdade, ele deu uma movimentação aqui em algum período do dia, né? Ele abriu com candle de força positivo, caiu, encontrou aqui o que era resistência e o suporte, chegou próximo, subiu, veio, testou aqui o suporte, subiu, fez uma resistência para depois vir e cair. Caiu até aqui. Aqui topo duplo também, tá? Ó. Essas regiões de topo duplo, fundo duplo, LTA, LTB, vai dar para usar caso você estiver operando pelo celular. Você vai conseguir colocar essas linhas aqui para traçar suporte e resistência, resistência, né? Suporte e resistência. E você vai conseguir visualizar também os topos duplos e fundo duplo também, o fundo triplo, você também vai conseguir observar. Repare que o preço ele veio aqui nessa região, segurou, fez um novo suporte, subiu e está fechando o dia aí praticamente no 0 a 0, o euro USD. Vai ter que atentar para ver como o preço vai estar trabalhando. GBP USD, bem parecido com o euro USD, com a abertura aqui. Aqui tem uma resistência, fez outra resistência um pouquinho mais acima, que foi exatamente onde seria o meu loss anterior. Se você olhar o vídeo anterior, você vai ver que eu havia deixado o meu stop loss exatamente acima desse topo aqui, teria pegado o stop loss para depois cair e chegar na região
onde eu havia deixado do stop gain. Foi 50% dessa subida, daqui até aqui. Peguei a Fibo, vou traçar daqui de baixo para cima, até aqui em cima, e vou ver onde vai dar 50%. 50% vai dar, ó, teria dado aqui, ó, certinho, teria pego o alvo aqui, aí depois subiu. Mas antes disso, como eu deixei o stop loss aqui, teria pego o stop loss. Uma coisa que eu quero mostrar aqui no GBP/USD, bem interessante para os estudos, aqui em cima eu tenho uma resistência, aqui embaixo eu tenho um suporte. O preço está trabalhando nessa região. Aqui ontem, onde eu entrei em operação, está bem na metade do caminho. Então, esse preço ele poderia tanto vir cair, como ele poderia subir. Lembrando que eu entrei na operação aqui por conta dessa região de preço aqui, ó, que dá mais ou menos a metade do caminho. Vou pegar aqui, ó, essa barra, vou traçar. Olha só, vou pegar aqui uma outra linha, aqui o suporte e resistência, ó, praticamente na metade do caminho está essa operação. Então, se a gente for analisar agora, essa operação realmente é uma operação ruim, uma operação chata. Porque o que o trader quer? O trader ele quer comprar barato para poder vender caro. Onde é uma possível região de compra aqui no GBP/USD? O ideal aqui no suporte, região de compra, e aqui em cima na resistência, região de venda. Mas para essa venda acontecer, ou essa compra acontecer, tem que ter um sinal. Aqui atrás, por exemplo, o sinal de venda foi esse candle aqui, ó. Candle negativo, deixaria uma operação aberta aqui nesse nível, com stop loss aqui, e deixaria a operação andar. E poderia pegar boa parte dessa queda. Poderia pegar boa parte dessa queda. A operação de compra, onde seria aqui? Por exemplo, nesse sinal aqui, ó, de candle de força comprador. Colocaria aqui e colocaria o stop loss aqui nessa região. Colocaria o stop loss aqui nessa região. E você vai decidir se o seu ganho será até a metade do caminho, que é aqui, que é algo assim, vamos dizer, um pouco mais garantido, ele chegar até a metade, ou se você vai aguardar esse preço que você entrou aqui, chegar até aqui em cima, nessa resistência. Isso você vai decidir quando você estiver realizando as suas operações. O SDCHF, vamos ver como ele ficou. SDCHF, começou o dia aqui, vou marcar aqui o dia, fez aqui uma resistência, vê que está bem esticado a queda, ontem só caiu, e hoje ele ficou no zigue-zague, ó, por que zigue-zague? Subiu aqui, caiu, subiu, caiu, ele caiu bastante aqui, né, nessa região, para depois, ó, ficar aqui, ó, subir, descia, então aqui nesse suporte nesse momento. O SDCAD, aqui foi a abertura dele, fez uma resistência, fez um suporte, ficou trabalhando aqui nesse suporte e resistência, rompeu, voltou e está trabalhando abaixo aí, ó, dando sinal aí de fraqueza do dólar e fortalecimento do dólar canadense. Essa é a avaliação desses ativos. Agora nós iremos aprender uma outra estratégia. Vou colocar aqui na tela para você. Vou mostrar para você um indicador que nós iremos utilizar nas nossas operações. E aqui já vai ser um pouco aí da estratégia do saldo aumenta trader forex. Mas antes de chegar nessa estratégia, vou repartir ela em alguns pedaços para você entender um pouco aí a lógica da estratégia, a lógica do setup. Esse aqui não é um gráfico de linha. Isso daqui é uma média móvel. É uma média móvel no período de 21 exponencial. Mais adiante você vai entender isso. O que nós vamos fazer com essa média móvel? Repare que aqui não tem os candles, tá? Mais adiante nos slides vai ter os candles. O que vamos fazer baseado com essa média móvel? Se o preço estiver trabalhando acima da média móvel, nós vamos pensar em compra. Se o preço estiver trabalhando abaixo da média móvel, nós vamos pensar em venda. Vamos atentar para candle de força e candle de rejeição. Vamos dizer que você está olhando o gráfico e no seu gráfico está com essa média móvel.
e aparece esse candle. Aparecendo esse tipo de candle, nós vamos pensar em venda. Isso daqui dá para a gente usar também no celular. Pensando em venda, o que iremos fazer? Nós vamos colocar uma ordem pendente abaixo desse candle e esperar que o próximo candle faça um movimento mais ou menos assim, abrindo a operação. Caso ele abra a operação que está com ordem pendente, no celular não vai dar para abrir ordem pendente, vai ter que olhar a formação desse candle e quando a gente vê que ele está ficando abaixo desse pavio ou abaixo do fundo do candle, vamos entrar em venda pelo celular. No computador ou notebook, nós conseguimos colocar a ordem pendente. A ordem pendente vai estar aqui. O stop loss, vamos colocar acima do candle. Acima do candle, nós vamos colocar aqui nesse exemplo, tá bom? E o stop gain, nós vamos colocar pelo menos a mesma distância do stop loss. A distância que tem aqui, que é a entrada, até aqui, que é o loss, tem que ser a mesma ou maior para baixo. E aqui ficaria o nosso stop gain. O preço vindo e alcançando o nosso stop gain vai ser ganho na operação. Caso o preço volte e suba, vai ser o stop loss. Mas, a princípio, eu quero que você memorize o preço trabalhando abaixo da média móvel, vamos pensar em venda. Se esse preço estiver trabalhando acima da média móvel, vamos pensar em compra. E abaixo, vamos pensar em venda. A Júnior está abaixo da média móvel e fez um candle de força compradora. Eu entro na operação. Isso você terá que fazer testes na sua conta demonstrativa para ver se você vai conseguir pegar uma reversão do preço, querendo que esse preço suba. Quando tiver esse tipo de candle, aqui, ordem pendente, stop loss abaixo do candle. Lembra que no EURUSD eu deixei uma ordem de stop loss abaixo do candle? Foi uma operação que se iniciou, ela ficou negativa, chegou perto do stop loss para depois subir. Não subiu desse jeito, né? Ficou enrolando e depois ela subiu. E aí chegou no meu ganho. Assim que foi a operação no EURUSD. Aqui, ordem pendente, stop loss. A distância do stop loss, nós vamos projetar para ficar o stop gain. Então, ficará mais ou menos desse tamanho. E aqui em cima vai ter o stop gain. O preço subindo e passando essa linha do stop gain, será ganho na operação. Se o preço cair e atingir a linha do stop loss, será a perda na operação. E aqui esse candle, aqui é um exemplo, tá bom? Aqui esse candle confirmando que a operação ela foi iniciada aqui nesse nível. E aí tem que deixar a operação andar. Quando aparecer, então, essa estrutura, vamos pensar em venda. Candle de força vendedora, abaixo da média móvel, venda. Aparecer nesse candle aqui, ó. Esse candle, o preço ele veio caindo, porém teve entrada de comprador e jogou o preço para cima. Eu posso colocar uma ordem pendente aqui, nesse nível, com stop loss aqui, e o stop gain vai ser mais ou menos a mesma distância, 1 para 1. Esse é o jeito aí de realizar operações, tá? Usando essa média móvel. Quando tem o próximo candle, nesse caso aqui, como alcançou a ordem pendente, essa ordem está aberta. Se porventura o preço alcançar aqui, é ganho na operação. Se o preço subiu aqui e depois ele caiu, loss na operação. Se o preço subiu, chegou até aqui mais ou menos, ó, não pegou o gain. Uma coisa que podemos fazer é ativar o trailing stop, deixar ativado, porque aqui já foram mais ou menos 70% da operação, talvez um pouco mais. Quando alcançar aí uns 70% da operação, você coloca aí o seu trailing stop. Trailing stop. O loss que está aqui, quando ativar o trailing stop com S, né? Trailing stop. E quando alcançar o trailing stop, o stop loss que está aqui embaixo no negativo, ele vai passar aqui para o âmbito positivo. Conforme a operação for subindo,
o trailing stop vai subindo junto conforme a pontuação que você colocou. Buy, compra, certo? Aqui no caso, ó, candle de força vendedora está abaixo da média móvel, vamos pensar em venda. Assim que vamos usar a média móvel para fazer a operação. Pivot point, suporte e resistência. O pivot point são essas linhas aqui, ó, vermelha, amarela. Na verdade, no gráfico ela é laranja, dependendo da configuração que você deixar. Essas linhas azuis também. Isso aqui é pivot point. Isso daqui vai servir para nós como suporte e resistência. Repare aqui, ó. Aqui tem linha branca tracejada. Aqui é separador de período. Aqui começa um dia e aqui começa outro dia. Então, esse pivot point, você está vendo que esse amarelo está aqui, é porque aqui é um dia específico. Aqui é um outro dia, aqui é outro dia, aqui é outro dia, aqui é outro dia e assim por diante. Esse pivot point é um cálculo que é feito automaticamente por esse indicador pivot point, que pode nos auxiliar a encontrar zonas de suporte e resistência e também vai nos auxiliar, no meu caso, ele me auxilia para colocar o alvo da operação. O que isso quer dizer? Vamos aqui mais adiante. Indicador do MT5, MetaTrader 5. Esse indicador não tem no celular, apenas na plataforma no computador. Não tem na plataforma do MT5 e também dei uma olhada no aplicativo da XM e também não encontrei. Servirá para tomada de decisão e servirá para definir o nosso alvo. São 7 linhas, aqui cada dia tem 7 linhas, aqui não está aparecendo. Tem o pivot point, que é o centro é esse daqui, ó. Esse aqui é o centro do pivot point, são essas linhas laranjas aqui. Talvez para você esteja aparecendo aí amarelo, mas lá no gráfico você vai ver que ela é laranja. E aqui, ó, acabou sendo no mesmo dia. As linhas vermelhas são as linhas que estão para cima. São resistência. Por exemplo, aqui nesse dia aqui, ó. Nesse dia você pode ver que tem 3 linhas vermelhas. Essas 3 linhas vermelhas são regiões de possíveis resistências. Nós chamamos de R1, R2 e R3, conforme está aqui, ó. No meio é o pivot point, é o centro do pivot point. R1, R2 e R3 é a resistência, ok? O centro é o centro do pivot point. Nesse outro exemplo aqui, ó, todos os dias tem isso. Aqui na imagem não capturou tudo, tá? Mas vai ter as 7 linhas. Aqui embaixo são suporte. S1, S2 e S3 são suportes aqui. Como que eu vou estar utilizando? Como eu vou estar utilizando esse pivot point? Por exemplo, aqui, ó, aqui é o pivot point central e teve esse candle de força aqui para baixo. O que eu vou fazer? O que eu faço? Eu coloco uma ordem pendente aqui, esperando que esse preço, na expectativa que esse preço ele possa cair, e posso colocar meu stop loss ou aqui em cima do candle, ou acima dessa resistência do dia anterior, ou acima desse pivot point aqui. Aqui seria loss, stop loss, que eu estou pensando numa venda, preço para baixo. O meu stop gain, eu iria colocar aqui, no próximo pivot point, nesse suporte, um pouquinho antes. E você já entendeu um pouco por que eu coloco um pouquinho antes nas aulas anteriores. Ou você pode colocar mais lá embaixo. Dependendo como está a força do dólar no dia, você pode colocar mais abaixo. A operação, se a sua operação estiver aqui embaixo, o preço vai ter que alcançar aqui. Se tiver o alvo do ganho aqui, o preço chegando aqui é o seu ganho. Se porventura ele descer, pode ser até no outro dia. Se ele descer mais, é um ganho maior, se caso a sua operação tiver encerrado aqui, e sim aqui embaixo. É assim que eu utilizo
o pivot point. Tem aqui um outro exemplo de venda, mesma coisa, colocaria uma ordem pendente aqui abaixo e deixaria o stop loss em cima, o stop gain ficaria próximo ao pivot point. Ah, Júnior, mas o sinal não está bem no centro do pivot point, está na resistência. Não tem problema. Se aparecer esse tipo de candle aqui nessa região, eu tenho aí uma alta probabilidade que o preço ele pode cair. O mesmo acontece para a compra. A ordem pendente acima, o stop loss ficaria ou abaixo aqui da resistência, desculpa, ficaria aqui embaixo do suporte ou abaixo do candle. E o gain ficaria um pouco antes da resistência, ou nessa, ou nessa, ou nessa. Depende como está o dia de operação. Pode ser aqui também, parecer um candle de rejeição comprador. Deixaria a ordem aqui, stop loss aqui abaixo e aguardaria o preço chegar até aqui para ter o meu gain. Aqui ou aqui nesse nível, pode ser no mesmo dia, pode ser no outro dia, ou depois de 2, 3 dias. Aí vai depender da operação, da onde está o alvo. Agora nós vamos ver a média móvel, o pivot point e o candle. A união entre eles, da média móvel, pivot point e o tipo de candle. Aqui eu tenho a imagem do gráfico, onde mostra aqui ó, a média móvel, aquela média móvel que eu te mostrei. Quando ela passa aqui em cima, e se o preço estiver trabalhando acima, eu vou pensar em compra com o alvo. O meu alvo eu costumo deixar antes da resistência. Quando essa linha passa para baixo do pivot point, eu penso, e o preço está trabalhando abaixo, eu penso em venda com o alvo no próximo pivot point. E assim vai seguindo. A linha atravessou aqui. O preço está trabalhando acima, eu vou pensar em compra. Mas esse preço ele não pode estar muito longe, seja de qualquer pivô, seja o pivô central, ou seja pivô de resistência ou suporte. Eu preciso que o preço esteja trabalhando acima para pensar em compra e preciso que o preço esteja trabalhando abaixo para pensar em venda. Vamos dizer que aconteça isso, ó. Um candle de força vendedor está abaixo do pivot point e a média móvel está passando para baixo. O que eu faria aqui? Colocaria uma ordem pendente mais ou menos nesse nível, deixaria o stop loss ou acima do candle ou acima da resistência anterior e deixaria o meu alvo de ganho nessa região. Você pode ver que a média móvel veio para cá e essa operação seria uma operação de ganho. Se colocasse o alvo aqui nessa região, vamos traçar a linha aqui, ó, nesse segundo suporte, o que iria acontecer? O preço ia vir aqui, passou de um dia para o outro, o preço subiu, depois ele veio, caiu, e só no terceiro dia, ou depois de 2 dias, é que pegaria esse alvo aqui. Seria um swing trade, porque passou de um dia para o outro, de outro dia para o outro dia. E aqui seria o ganho. Qual que é a vantagem de ficar num swing trade como esse? Se você tiver numa tendência legal, vamos dizer que aqui, nessa operação, daqui para cá, você ganharia $10 nessa operação. Mas se o alvo estivesse aqui, e com o alvo aqui, você vê que a distância até é maior. Então, aqui possa ser que o seu ganho seria de $25, uma vez e meia a mais. Então, valeria muito a pena ficar na operação aqui, desse jeito. É algo que você pode estar utilizando também. Aqui é um exemplo do candle, o padrão do candle aí se formando. Aqui seria uma compra, ordem pendente acima, deixaria o stop loss abaixo e deixaria o preço caminhar para ver se iria pegar o meu ganho. Aqui, nesse caso, o alvo seria aqui. Você pode deixar aqui. Ou pode deixar em cima também, pode deixar onde você quiser. Mas eu costumo deixar um pouco antes do suporte ou resistência. E aí o preço ele vai caminhando. E aqui só para ilustração. Os alvos, como eu falei, o gain é no próximo pivô. O que é um próximo pivô? O próximo pivô, vamos dizer que você entrou na operação aqui, no centro do pivot point. O próximo pivô, nesse caso, é esse suporte. Se for uma compra, o próximo pivô
seria a resistência. Loss abaixo ou acima do pivô, ou seja, ou do topo ou fundo, ou seja, ou abaixo aqui do candle, que pode ser um fundo, ou abaixo do pivô, que está aqui, no caso de uma compra. Se for uma venda, stop loss acima do topo, igual você viu no exemplo da operação do GBP USD, por exemplo, ou você vai deixar acima de um pivô. É assim que nós vamos trabalhar. Aqui é exemplo de um gráfico real. Você pode observar o quê? Aqui é o centro do pivô point, aqui é o centro do pivô point. A média móvel está aqui nesse nível, a média móvel está aqui e o preço trabalhando abaixo. A minha operação num cenário como esse seria uma ordem pendente aqui nessa região, com o meu alvo de ganho antes desse suporte. E depois de um certo tempo, você vai observar que teria vindo ganho. Ou se você arriscou em deixar um alvo de ganho um pouco maior, teria dado ganho também. Para depois subir aqui. Repare que aqui embaixo nós temos um padrãozinho, ó, o candle de força acima do pivô e aqui de repente poderia ser uma compra. Aqui eu não costumo entrar em compra aqui. Por quê? Porque o preço está trabalhando abaixo da média móvel. Eu só vou entrar em compra quando o preço ele estiver trabalhando acima da média móvel e estiver acima de um pivô, tá? Não muito acima, estiver próximo. Aqui, por exemplo, poderia ser uma compra. Entraria comprado aqui, colocando o stop loss abaixo desse candle e abaixo desse pivot point. Nesse caso, teria tomado loss. Teria tomado loss nesse caso, porque o ganho estaria aqui para cima. Aqui tem uma outra coisa que não deixaria nós entrar numa operação de compra aqui nesse nível. Não deixaria assim, entre aspas, né? Vai depender de como você está operando. Repare o seguinte, que tem 4 candle positivo. Um aqui, outro aqui, mais uma aqui e esse daqui. Isso daqui é como se o preço estivesse escalonado, os candles estivessem escalonados, um em cima do outro. Ele está meio que esticado. Talvez comprar aqui seja um preço caro, não seja legal. Seria melhor aguardar um pullback, que é o preço caindo aqui, deixar um sinal de compra, assim como deixou aqui, para comprar nesse nível e pensar num lucro aqui em cima. Nesse caso, o preço acabou recuando aqui. Eu não sei te dizer se ele continuou descendo ou se ele subiu até lá o alvo. Então, quando você vê essa estrutura aqui de preço escalonado, se você optar por esperar, talvez seja a melhor decisão. Pode acontecer do preço vir aqui e continuar subindo. Pode, você vai perder a operação, vai. Mas, normalmente, muitas vezes acontece do preço fazer isso daqui, ó. A não ser que você faça o seguinte também, nesse caso, né? Entrou com a ordem pendente aqui, a operação abriu. E o seu stop loss, em vez de estar aqui nessa região, ele possa estar ou aqui, ou abaixo desse pivô, ou aqui embaixo ainda. Nesse caso, não teria pego o stop loss, mas é uma operação que ficaria negativa, para depois ficar positiva aqui e já logo em seguida ficar negativa. Por isso que eu falo para você testar na conta demo. Testa pelo menos um mês na conta demo, no mínimo um mês. De 1 mês a 3 meses na conta demo. Para você acostumar a fazer entrada nas operações. Depois que você estiver bem positivo nas operações, já ter entendido a estratégia, aí você pode colocar dinheiro na conta real e começar a operar. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Nesse exemplo é esse. É isso. Vamos ver o próximo exemplo. A ordem pendente, tá? Deixar a ordem pendente a favor do fechamento do candle. Aquilo que eu falei para você. Candle é negativo, fechou para cá, então a ordem de venda. Ordem a favor do fechamento do candle. Próximo exemplo.
Não sei se dizer para você, não lembro, não recordo, se é o mesmo gráfico do mesmo ativo ou se é um outro ativo. Eu acredito que são ativos diferentes, tá? Nesse exemplo aqui, ó, esse daqui é o filé do setup, tá? Esse daqui é o padrão que eu mais gosto do setup. Por quê? O pivot point está aqui, nessa região. Eu tenho um candle de força e o preço está trabalhando acima da média móvel. A minha ordem pendente ficaria aqui nesse nível, o meu stop loss aqui embaixo. Porém, aqui tem um detalhe do exemplo anterior. Os candles estão escalonados, tá? Um atrás do outro e tudo positivo. Você pode optar por colocar a ordem pendente aqui, o stop loss aqui embaixo ou embaixo do candle, ou você pode esperar um outro sinal aí de compra, como por exemplo aqui, e aqui o ruim de colocar a ordem pendente aqui, o que eu acho ruim, tá? É que está muito longe do pivô, eu considero muito longe do pivô. Mas se caso você tiver confiança de entrar na operação, porque já fez aqui, ó, deu sinal que era compra. Esse aqui foi o pullback e veio aqui, tem uma grande probabilidade desse preço subir. Uma grande probabilidade desse preço subir. Um outro exemplo que tem aqui já foi no início do dia, ó, logo após as 19 horas. Esse candle aqui é 19 horas, então esse candle é 19h30. Olha onde está o pivot point. O pivot point está bem aqui. Média móvel está trabalhando aqui. Candle de força comprador está atravessando o pivot point, está atravessando a média móvel. Minha ordem pendente seria aqui nesse nível, com stop loss aqui embaixo, ou lá embaixo, ou lá abaixo do pivô, com stop gain um pouquinho antes da resistência. Nesse caso aqui, você vai observar o seguinte: o preço ele foi até a resistência e segurou. E eu não sei dizer para vocês se esse preço ele voltou a cair ou se ele continuou subindo. Mas a estratégia é esse daqui, ó. Candle de força, atravessando a média móvel, atravessando o pivot point, alta probabilidade dessa operação dar boa, dessa operação dar gain. Vamos ver se tem mais algum outro exemplo. Aqui um outro exemplo. Nessa região, a ordem pendente é sempre a favor do candle, sempre é a favor do fechamento do candle. Essa operação seria uma operação de ordem pendente aqui nesse nível. A operação seria aberta, seria iniciada. O meu stop loss estaria aqui em cima. O meu stop gain estaria um pouquinho abaixo, um pouquinho acima do suporte. Veja que o preço aqui, ó, abriu a operação e ficou no zero, ficou positivo, ficou no 0 a 0 aqui, ficou positivo, ficou negativo, respeitou aqui o centro do pivot point, a operação depois ficou positiva aqui, e aqui nesse candle, ó, o preço trabalhando abaixo, está abaixo da média móvel. Poderia colocar uma segunda ordem aqui nesse nível, caso você quiser. Vai ficar com essa primeira operação, essa é a primeira, e essa aqui é a segunda operação. Duas operações de venda. O preço ia vir e abrir a operação. Aqui o stop loss, eu colocaria ou aqui, nesse topo que está acima do pivot point, ou deixaria junto com essa outra, com esse outro stop loss. E o stop gain dessa operação também ficaria aqui nesse nível. O preço trabalhou abaixo, e as duas operações estão negativas nesse momento aqui, ó, ou no 0 a 0. O preço segurou, não deu direção para onde ele ia, para depois ele dar um outro sinal de venda aqui. Aqui poderia entrar numa terceira operação. Bom, como eu já estou em duas operações, eu já estou na operação aqui em cima, eu não entraria. Por quê? Porque aqui está bem na metade desse pivô central e desse pivô de suporte do S1. Como está bem no meio, eu não aconselho entrar em operação aqui. Mas se quiser entrar, tudo bem. Você que é o tomador de decisão, você que é o trader, você que vai estar aí com o seu computador ou com o seu celular. Lembrando que no celular não tem o pivot point.
só vai ter os candle e a média móvel. O preço, ele veio, caiu, ficou aqui positivo, segurou de novo, chegou perto do gain, encostou no gain, mas não deu gain por enquanto aqui. Quando fez isso daqui, o que terá acontecido? Pode ter acontecido. Se caso você ativou o trailing stop, essa operação está no 0 a 0, não tem mais perda. Essa segunda operação também estará no 0 a 0, não vai ter mais perda. Esse stop loss que está positivo da primeira operação, você pode colocar junto com esse daqui, para ele ficar mais positivo ainda. E se caso no próximo candle fizesse isso, você sairia da operação no stop loss, mas seria o stop loss positivo. Aqui parece que é continuação do gráfico, né? Mas não é não, foi coincidência. Aqui é o plano de fundo, tá legal? Essa parte de análise técnica que nós estamos utilizando, o pivot point, a média móvel de 21 períodos, mais o padrão do candle, é a análise técnica do treinamento Saldo Aumenta Trader Forex. Isso faz parte da estratégia Saldo Aumenta Trader Forex, do SAT Forex. Essa é a análise técnica. A análise completa, nós vamos juntar a análise sentimental e a análise fundamentalista. Assim, nós teremos a estratégia Saldo Aumenta Trader Forex completa, utilizando a análise sentimental, a análise fundamentalista e a análise técnica. Juntando essas três análises, é que nós entraremos em operações no day trade. É assim que nós iremos trabalhar. No próximo vídeo, vou dar mais exemplos. No próximo vídeo, você vai ver exemplos de operação utilizando a estratégia Saldo Aumenta Trader Forex. Um abraço e até mais.